Tinho. Boa tarde a todos e todas. Bem-vindas à nossa nova a live, né, dessa semana. Hoje nós vamos falar, boa tarde. Nós vamos falar sobre inteligência, criatividade. Vou compartilhar meus slides para a gente iniciar logo. Bom, então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre esse assunto que me motiva muito. É uma sequência de lives que eu estou fazendo sobre a questão da inteligência, da criatividade, do QI. Hoje eu quero falar um pouquinho mais da relação entre esses três construtos, entendendo um pouquinho mais sobre, afinal de contas, o que que é que o QI mede, o que que nós podemos diferenciar em relação à inteligência e QI, inteligência e criatividade. E eu preparei aqui os tópicos, né, que vamos falar. Vamos hoje abordar a evolução do conceito da inteligência, vamos falar das primeiras medidas de inteligência, vamos falar da conceituação e medição da criatividade, e aí podemos fazer essa relação entre inteligência e criatividade, tá? Os modelos que usamos hoje, multidimensionais, que vão além do QI, os principais testes e ferramentas na criatividade, aqui só vou dar uma passadinha sobre isso. E afinal, a pessoa mais inteligente é também a pessoa mais criativa? Vamos tentar responder essa pergunta aqui hoje, tá bom? Então, vou falar rapidamente, mas sobre as primeiras medidas de inteligência, mas para vocês entenderem esse contexto. Onde é que surgiram as ideias, né, de medir a inteligência? Que tipo de testes existiam? E essa diferença que nós vamos ter que fazer aqui entre o construto inteligência e as ferramentas que temos para medir esse construto, tá? Que são duas coisas bastante diferentes. Então, é muito interessante quando a gente vê o início dessa era, né, que ali começou lá no finalzinho do século XIX e foi se acentuando no século XX, principalmente com a entrada do Francis Galton nessa história. Ele era um psicólogo, né, inglês, e ele achava que para medir a inteligência nós teríamos que ver a questão da cuidade sensorial, né? E isso vem de toda uma escola filosófica, né, que o antecedeu, principalmente Darwin falando sobre isso e Locke também, no sentido de que quanto mais alerta sensorialmente uma pessoa fosse, maior seria o seu QI, né? Então ele faz em 1884, seu primeiro laboratório, que chamou de Laboratório Antropométrico, na Inglaterra, né, em Londres. E esse laboratório era muito curioso, porque o que ele iria medir ali era simplesmente o quão sensível sensorialmente eram as pessoas. Por exemplo, qual a distância que uma pessoa poderia ver a luz de uma vela? Qual o tipo de som, né, que a pessoa pode escutar? Qual o menor som, o menor índice possível medido do som que a pessoa poderia escutar? Ah, ele tinha uma maquininha que até hoje a gente tem em parques, né, que media a força que a pessoa colocava uma marreta para bater numa bolinha, subia ali um medidor, qual era a força que a pessoa tem. Inclusive, uma das ferramentas que ele tinha era um medidor do tamanho do cérebro. Quanto maior fosse sua caixa craniana, né, maior seria o QI. Então, com isso, ele vai elaborando uma série de pequenas pesquisas. Essas pesquisas eram feitas em Londres, principalmente com as pessoas mais abastadas, as pessoas que tinham
maior condição econômica, e dentro desse grupo ele foi vendo também que, ao medir essa cuidade sensorial, né, que ele foi chamando de gênio, a genialidade, ele poderia traçar isso dentro de uma mesma família. Hoje a gente sabe, né, da relação que tem entre o nível socioeconômico e a própria capacidade de você trazer um ambiente mais enriquecedor, né, para os seus filhos. E assim, nós teríamos que fazer para entender melhor a medição do Galton, entender isso fora do ambiente, né, que ele escolhe para suas pesquisas, que são dessas pessoas mais abastadas. Mas esses primeiros testes, e essas primeiras medições, foram o material que ele usa para escrever o seu livro Gênio Hereditário, né? Que ele vai trazer essa noção que mostra que a inteligência é dada ao nascimento, e essa inteligência vai ficar fixa, imutável, pelo restante do desenvolvimento da pessoa. Então, daqui, gente, a gente vê o nascedouro de um dos maiores mitos que a gente tem sobre altas habilidades, que é a inteligência fixa. É essa que você recebeu quando nasceu, não tem nada que você pode fazer que vai mudá-la, e ela é passada de pai para filho, mãe para filho, né? Uma geração para outra. E hoje nós não entendemos isso dessa forma, entendemos que há sim uma certa quantidade, se é que pode dizer assim, né? De informações que são passadas nos genes, mas uma grande quantidade de outras informações são passadas pelo ambiente. Então, aqui nós temos esse primeiro ponto sobre a inteligência vindo a partir do Galton. Não satisfeito com esses tipos de testes, o Alfred Binet, que era um psicólogo também francês, né, europeu, faz o seu primeiro teste de QI. E é interessante entender onde também nasceu esse primeiro teste, porque aqui a gente vai ter um convite do governo francês para que ele, né, que já tinha clínica de psicologia, então foi convidado para fazer um teste que pudesse separar as crianças em sala de aula, aquelas que tinham dificuldades mentais, daquelas que não tinham e, eventualmente, daquelas que tinham facilidade. Então, o Binet montou uma escala de 30 itens que iam em ordem crescente de dificuldades, e ele dizia assim: se você, então, vamos supor, uma criança que está no terceiro ano, ele vai responder aos testes próprios ao terceiro ano e seria considerado retardado se ele não conseguisse responder, e essa é a nomenclatura que eles usavam, né? Corresponder a 2 anos abaixo da sua idade cronológica. E seria considerado avançado se ele pudesse responder os testes da sua idade e 2 anos acima, né? Então, com isso, o que nós podemos entender, né? Toda uma necessidade que o governo tinha de colocar pessoas numa sala de aula que tivessem habilidades parecidas e que pudessem deixar, né, o trabalho do professor florescer ali dentro das atividades propostas para aquele ano. O Binet, juntamente com Simon, né, que era o parceiro de pesquisa dele, entendia que a inteligência eram essas capacidades de julgar bem, compreender bem, raciocinar bem, e que seria isso essencial em ser medido numa inteligência. Ele também vai fazer testes bem simples, né, testes que perguntam, por exemplo, qual a distância de Paris, por exemplo, de uma cidade vizinha? Qual seria a altura média do homem francês? Ele vai colocando perguntas que começam simples e vai adiantando, né, em complexidade. E em várias áreas, para que ele pudesse ver essa questão do julgamento, da compreensão, do raciocínio, principalmente das crianças. Bom, uma pessoa, então, do alemã, né, que era o filósofo William Stern,
ele pega esse conceito, né, é, que então ele traz esse nome, ele cunha o nome de quociente de inteligência, por isso esse Q, né, quociente e o I. Em 1912, ele propõe que a pontuação do teste fosse dividida pela idade cronológica da pessoa. Então, você tem idade mental dividido por idade cronológica, vezes 100, e aí nós teríamos um número padronizado. E que essa padronização pudesse permitir a comparação de habilidades cognitivas entre as pessoas de diferentes idades, porque aqui a gente não está lidando mais com um número bruto, mas um número já que faz uma referência a um padrão. A partir daí, nós então temos esse nome, né, QI, cunhado para os testes de aplicados. E também na Universidade de Stanford, o Lewis Terman faz a sua tese de doutorado e ele então vai conhecer o teste de Binet, se encanta com esse teste, faz uma tradução do francês para o inglês e começa uma aplicação também a pedido do governo americano para que pudessem ter testes que pudessem ser usados na Primeira Guerra para seleção dos recrutas, né, para as diferentes posições militares. Então, ele queria que o teste fosse capaz de separar aquele que tivesse capacidade de raciocínio mais elevado e que pudesse gerenciar, por exemplo, um grupo, né, comandar um determinado grupo, e aquelas pessoas com capacidades menores e que poderiam, então, fazer um trabalho de base, mas o outro tipo de trabalho. Então, o que que o Terman faz? Ele pega esse teste do Binet, que foi feito para separar crianças em sala de aula, e o aplica da mesma forma para para essa divisão, né, em relação a trabalho, e faz então essa aplicação em massa. E como deu certo da primeira vez que foi aplicado, eles chamaram teste alfa e depois o teste beta, né, no exército americano. Isso se popularizou e logo as pessoas nos Estados Unidos começaram a utilizar também para separar as pessoas que talvez tivessem mais capacidades para questões de trabalho, para as questões dentro de uma empresa. E ele então começa ele é dado, né, ao Terman o título de o pai da testagem psicológica, porque ele vai ser o responsável por essa popularização da psicologia na avaliação da inteligência. Tá? Então, aqui a gente vê como que um teste feito para uma determinada função passa para outra função sem grandes adaptações. O teste do Terman, ele foi inicialmente traduzido, né, adaptado em termos da linguagem, mas não fez nenhuma adaptação em termos do tipo de perguntas que estavam sendo feitas. E aqui ele continua aquela noção, né, proposta pelo Galton, de que a inteligência é unitária, é fixa e imutável. E ele coloca, então, que as pessoas superdotadas, e na época ele também traz esse termo gênio, é aquele grupo que corresponde a 1% da população que apresenta o nível mais alto de inteligência geral, conforme medido pela escala de inteligência Stanford-Binet que ele tinha acabado de criar, ou outro instrumento comparável, mas então ele vai trazer esse 1% aqui para o finalzinho da curva normal, com foco nas capacidades intelectuais, né? Então, o QI aqui para ele teria que ser mais de 145 nesse teste Stanford-Binet. Eu falei aqui nas lives anteriores, quando a gente falou sobre a questão do QI, que é mais adequado a gente falar sobre porcentagem, né? Porcentagem de crianças em que, ao responder um determinado teste, onde ela se enquadra. Melhor do que falar da pontuação bruta, porque ela vai se modificar em função do teste. Então, o 145 no Stanford Binet é diferente do 145 no teste VISC ou VAIS, né, que é o que a gente usa hoje em dia. Mas se a gente chegar aqui
pontuação em percentil, eu vou ter que 1% vai ser mais do que 99,9% das pessoas que fazem esse teste, né? Então, tendo uma diferença muito grande aqui da população típica. E então, Terma vai continuar com essa visão, né, da inteligência unitária, fixa e que não muda, é ela que você recebeu no começo da sua vida, tá? Mas o Terma foi responsável por um estudo longitudinal que, se não me engano, ele ainda tem sujeitos que pertencem ao grupo original dessa pesquisa e que não morreram. O Terman fez um grupo, né, de pesquisadores, então eles se propuseram a seguir pela vida fora esses 1.528 crianças que eles selecionaram, entrevistaram na época. Eles fizeram uma indicação, pediram indicações de professores, quem seriam seus alunos brilhantes, considerados gênios, dentro dessa perspectiva, e mais de 250 mil crianças foram indicadas por esses professores e testados. Eles eram de uma região também bem abastada da Califórnia, né? Todas crianças brancas, não tinham nenhum imigrante, não tinha nenhuma criança fora da mesma posição socioeconômica. Idade média de 11 anos, ali pegava a terceira à oitava série, e a amostra final ficou com 857 meninos, 671 meninas. O objetivo era olhar como que eles se destacavam do grupo típico em relação aos aspectos físicos, intelectuais e de personalidade. E queriam saber que tipo de adulto eles se tornariam, né? Então, há duas perguntas principais. Será que o QI de uma pessoa é tudo que é necessário para prever o seu sucesso na vida? E queriam saber se esse potencial podia ser medido nos anos iniciais e se ele iria continuar com a mesma força ou com a mesma, posição no grupo adulto. E aqui, então, os primeiros dados já mostraram que dentro do grupo de altas habilidades, ele tinha, né, as pessoas tinham um desenvolvimento físico mais acelerado, e aqui a gente tem que lembrar também que era um grupo socioeconômico mais abastado, com bastante, recursos, né? Tinha um maior ajuste social, um maior domínio de conhecimento, maior maturidade e atitudes morais, né? E nível intelectual permanecia acima da média com o passar dos anos. Então, lembrem-se que eles foram testados inicialmente a cada 5 anos, depois a cada 10 anos, até o final da vida. E o grupo abaixo da média da população, quanto à incidência de mortalidade de doenças e também perturbações psiquiátricas e alcoolismo. Então, esses resultados do termo trazem assim uma luz muito grande sobre que, afinal de contas, que grupo é esse de altas habilidades, né? Então, se eles têm melhor desenvolvimento físico, isso cai por terra alguns mitos que existiam na época de que a pessoa superdotada, no caso, né, o gênio, como eles falavam, eram mais fracos, porque eles passavam muito tempo em lugares sem sol, lendo, né? Então, aquela figura bem estereotipada da pessoa lá de óculos, né, com seus livrinhos dentro de uma biblioteca. Então, eles estão mostrando que não é bem assim, que eles eram pessoas como grupo melhor ajustadas, que tinham mais conhecimentos, maior maturidade, e longe, né, das dificuldades que às vezes eles colocavam para essa área, como a questão de mortalidade, doenças, perturbações psiquiátricas e alcoolismo. E a pergunta, na idade adulta, por que alguns fazem amplo uso de suas habilidades superiores e outros não? Por que que dentro desse mesmo grupo tinham aqueles que tinham um melhor desempenho e aqueles que tinham um menor desempenho, se todos tinham o mesmo nível de QI quando foram selecionados em criança?
Então, eles viram essas diferenças e dividiram esse grupo em grupo A, grupo B e grupo C. Então, o grupo A e o grupo C eram o que mostravam maiores diferenças. No A, melhor desempenho e produtividade, pessoas que alcançaram mais sucesso na vida adulta, e grupo C, aqueles com desempenho inferior, baixa produtividade e menor sucesso. Sucesso aqui sendo definido como perseguir uma área de interesse, se tornaram atuantes dentro daquela área e recebendo, né, com valores, ou eram empregados e etc., estavam felizes. Essa poderia ser dito dessa forma. O que que eles viram que foi o mais diferente entre os dois grupos? O grupo A, que tinha maior sucesso, eram as crianças mais ajustadas, faziam mais coleções, esse é um dado que a gente tem até hoje, né? As pessoas com altas habilidades gostam de fazer coleções, nem que seja de pedrinhas, né? Mas fazem. Liam mais livros e também tinham pais que também eram mais ledores, né? Participavam de mais atividades extracurriculares, os pais encorajavam mais a iniciativa e a independência, tinham maior gama de interesses quanto a ocupações, diversos tipos de ocupações que eles pensavam. Em termos de personalidade, mais persistentes, mais autoconfiantes, tinham uma maior autoestima, coordenavam melhor suas atividades para atingir as metas propostas. Já no grupo C, que tinha um menor sucesso, eles viram, tinham mais pessoas descontentes, com menor autoestima, 15% com problemas de abuso de álcool, embora só 3% no grupo A, e 50% se divorciaram, e só 3% no grupo A. Então vejam que os fatores que fizeram diferença no grupo A não estavam relacionados ao QI, estavam relacionados mais a encorajamento, independência, iniciativa e questões socioemocionais de autoconfiança, autoestima, né? E perseverança, etc. Essas são, esses dados do Terma são interessantíssimos, porque até hoje, quando a gente vê diferenças entre grupos de pessoas com altas habilidades, a gente vê novamente essas funções que nós hoje chamamos de co-cognitivas, como sendo aquelas mais importantes para o sucesso da pessoa, tá? Eu volto a esse tema daqui a pouquinho, só para a gente não perder, então, a questão do próprio teste, né? Então, aqui a gente tinha já o teste adaptado do Binet, né? Que foi o teste do Terma, e um avanço muito grande foi colocado quando Charles Spearman, também um inglês, que ali ainda no começo, né, do século XX, traz a noção de que a inteligência está na base de todas as funções intelectuais e ela que determina a capacidade de cada pessoa. E aí ele diz que essa inteligência seria um fator G, né, que é a inteligência geral. Então, quando você fosse, de alguma forma, medir essas habilidades, você estaria fazendo uma medição desse fator G. E o fator S, que seria inteligência específica, que estaria relacionada àquelas habilidades únicas do indivíduo, o seu interesse específico quanto àquela tarefa ou quanto à facilidade que a pessoa tinha de responder um teste. Um avanço maior ainda vem com Cattell, também no início, né, do século XX, ali já chegando na década de 50, onde ele faz as suas primeiras abordagens, separando dois tipos de inteligência. É o próprio fator G do Spearman, mas ele diz que parte das atividades para medir a inteligência vão estar relacionadas à inteligência fluida, que é essa determinada pelos aspectos genéticos. Então, ele cria essa distinção e ele traz à luz, né, aquilo que é genético, né, que vem dentro desse componente da inteligência, chamada habilidade fluida, responsável pela pessoa associar, né, as suas respostas a coisas novas que ela não aprendeu, né, capacidade que ela tem de raciocinar em cima de um problema novo.
E já a habilidade cristalizada seria desenvolvida a partir da cultura, a partir das experiências, tanto na família, na educação, na escola, que essa pessoa estaria passando, né? Então, quando a gente tem esse entendimento de habilidade fluida e habilidade cristalizada, dá para a gente ver que o que a gente fala da superdotação, exatamente de parte dela tem a ver com seus aspectos genéticos, parte dela tem a ver com seus aspectos culturais e de experiência. Nenhuma é mais importante do que a outra, porque elas estão sempre em interação. E isso é que faz a capacidade humana chamada inteligência. O Thurston vai trabalhar um outro teste bastante interessante, porque ele é o primeiro a separar em habilidades mentais primárias. Ele vai chamar essas habilidades, né, de primárias, porque elas vão estar na base de qualquer teste, de qualquer ferramenta que você utilize para medir a inteligência. Compreensão verbal, fluência verbal, número ou capacidade de você lidar com a matemática, né? Memória, velocidade perceptual, de sua percepção, raciocínio indutivo e visualização espacial ou raciocínio espacial. Então, a partir desses elementos, outras pessoas que vieram à frente puderam, então, estabelecer testes e medições de inteligência que são mais próximas ao que a gente entende hoje como os testes de QI, os testes de inteligência. Veja que o Wechsler, né, David Wechsler, que chegou também no início da primeira metade do século XX, ele estabelece que a inteligência devia ser considerada como uma manifestação da personalidade da pessoa. E ele a define como uma capacidade global do indivíduo para agir intencionalmente, pensar racionalmente e relacionar-se de maneira eficaz com o seu ambiente. E aí ele vai criar os nossos testes de QI que usamos até hoje, né? A bateria o Wechsler compreende testes para crianças pré-escolares que não estão não tem uma adaptação para o Brasil, mas são testes incríveis para crianças menores de 6 anos. Depois ele tem a bateria VISC, que é essa para maiores de 6 anos até 17 anos. E a partir de 17 anos, ele utiliza o VAIS, né, a bateria para adultos. Aqui tem algumas adaptações, tem o VASI, por exemplo, que é um teste bem curtinho, né, com algumas habilidades que podem ser medidas de forma rápida e sim para ser usada mais como rastreio para as crianças de 6 anos até, eh, agora eu não sei se vai até 12 ou se vai até 17 também. E esses, então, são os testes que nós vamos usar para medir o QI. E parte deles, então, estão relacionados a todos esses elementos que eu falei até agora e que ele coloca dentro de um teste que hoje é colocado como padrão ouro, né, na avaliação da inteligência. Bom, isso estava indo muito bem até que em 1950 entra o Guilford, né, que era da Universidade do Sul da Califórnia. Ele foi o primeiro presidente da Associação Americana de Psicologia, a APA, e ele, numa das suas das suas palestras, né, que se tornou marcantes, vai dizer que tudo bem, até agora nós fizemos um ótimo trabalho com a medição da inteligência, mas nós não podemos entender a inteligência apenas como a sua capacidade de pensar racionalmente, apenas como uma forma de responder, né, com uma única resposta às situações do mundo, porque o mundo muitas vezes vai exigir respostas diferentes e múltiplas para diferentes situações. Então, ele propõe que os psicólogos, naquela época, passassem a estudar o fenômeno da criatividade, para que não ficasse de fora personalidades criativas que são tão importantes para o desenvolvimento do conhecimento humano. E ele quer, então, promover a utilização de ferramentas que meçam a criatividade para que possa melhorar
os métodos de ensino atuais. Embora essa observação do Guilford tenha sido, assim, no meu entender, a mais valiosa contribuição que se pode dar para as escolas, entendendo que nós não só falamos daquilo que é racional, mas também daquilo que é criador, isso a gente vê que não foi absorvido pelas escolas de ensino mais tradicional, né? Onde a criatividade continua sendo delegada para um aspecto talvez inferior àquelas atividades que são as de raciocínio lógico, né? O Guilford vai propor que os novos testes pudessem medir, né, capacidades como fluência, que é a habilidade de você dar muitas respostas para uma situação, a flexibilidade, quando essas respostas não são todas iguaizinhas da mesma categoria, mas servem para locais diferentes do pensamento, a originalidade, quando as respostas nesses testes são bem diferentes, quando você compara um grupo com outro, a elaboração, que seria a capacidade de você pegar uma ideia e transformá-la e ir lapidando para que ela tenha um resultado mais elaborado. A complexidade, que é uma das coisas que as pessoas com altas habilidades gostam muito, né? Então, que ele pudesse sair de um nível mais fácil ou mais básico, levando para habilidades superiores de pensamento também. A sensibilidade a problemas, porque muitas vezes é fácil achar soluções quando elas estão colocadas, mas você entender que seria um problema antes que ele seja um problema é um fator muito importante, inclusive, para qualquer empresa que hoje em dia, né, esteja na questão do trabalho. Você observar o que é necessário, ser sensível às mudanças, por exemplo, da sociedade, do mundo, e trabalhar preventivamente os problemas que poderiam vir a partir daí. Redefinição de problemas, olhar com outro olhar, olhar por outros ângulos, né? Vem daí essa expressão fora da caixinha, né? Não olhar só para o que está ali dentro, mas abrir, né, a sua visão. E a avaliação, que embora seja uma medida bastante convergente, ela mostra que quando nós falamos de criatividade, eu não estou falando apenas da produção de ideias, mas de aspectos da inteligência que são necessários para que a gente possa ver se aquela resposta é adequada ou não a uma determinada situação. Por isso que quando a gente vê a relação da inteligência e da criatividade, é basicamente na avaliação que a gente vê que as duas áreas vão exigir o pensamento mais racional. Então, a racionalidade tem sim a sua entrada na criatividade. O, o- a área da pesquisa em criatividade tem assim uma, uma mudança muito grande quando o Torrance, que foi um outro pesquisador na Universidade de Georgia, pega os testes do Guilford e amplia e trabalha com outras formas, né, de entender essa criatividade, colocando aqui a expressão das emoções, a expressividade que a pessoa colocava dos títulos quando você pedia, né, as combinações de estímulos, perspectivas incomuns, o humor, imagens, etc. Então, ele acrescenta bastante na avaliação da criatividade. Aqui no Brasil, a professora Solange Weschler, da PUC Campinas, aluna do Torrance, trouxe para o Brasil os testes, né, de criatividade e traduziu e padronizou, normatizou para a população brasileira. Infelizmente, esses testes hoje não estão favoráveis, né, pelo Conselho de Psicologia, porque ele precisa precisa de uma nova validação. Mas aqui nós vamos ver a importância da Solange também dentro da área, porque ela também propõe outras formas para acrescentar ao que o Torrance trazia, elaboração, perspectiva em comum, analogias e metáforas, que são os testes mais atuais, né, dentro dessa área.
A Tatiana Nakano, aluna da professora Solange Weschler, né, uma das pesquisadoras mais influentes hoje em dia na área de medição, tanto da inteligência, da superdotação e da criatividade, ela traz essa noção de que no Brasil há uma lacuna em relação à existência de instrumentos adequados, específicos para essa população. Então, o nosso país se encontra defasado em relação à área da criatividade, ou pelo menos na forma instrumental, porque não estão, atualmente, não há, tem poucos testes, né, aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, diferentemente do que acontece no exterior. A Tatiana é responsável por um dos testes que a gente utiliza sempre, né, no Instituto. Ele é parte do nosso protocolo para as crianças do ensino fundamental 1 e 2, que é o TCFI. Ela também é responsável por uma nova bateria que tanto a professora Solange Weschler quanto a professora Tatiana Nakano estão trabalhando para trazer para essa área. Hoje, nós também utilizamos a criatividade na questão da avaliação de forma qualitativa, porque uma vez que a gente não tem tantos testes assim, então, para trabalhar a criança, vamos usar a possibilidade de observar a criança no uso da fantasia e da imaginação, fazer uma análise qualitativa de fluência, flexibilidade de pensamento, utilizando, e aqui eu trago dois livros que da minha autoria, né, o Toque Toque Plim Plim e o Cabrum, Chuva de Ideias, para trazer ideias para se trabalhar com as crianças, para desenvolver a flexibilidade de pensamento, desenvolver a criatividade, desenvolver também o autoconceito, a autoestima, além de servir como uma análise qualitativa da capacidade de flexibilidade de pensamento das crianças, que é tão importante dentro de uma avaliação. Então, chegamos no ponto de entender a criatividade e o QI, porque quando começaram a fazer esses instrumentos para medir a criatividade, ficou mais fácil diferenciar esses dois construtos e estimular também concepções mais amplas de superdotação. E a gente sabe hoje que medidas de criatividade são vitais para a própria identificação de superdotado. Aqui vai possibilitar uma entrada maior de crianças para os programas especiais, para os atendimentos, porque eu não vou olhar apenas a bagagem, né, que essa criança traz em termos de raciocínio lógico, mas também em termos de raciocínio fluido, em termos desse raciocínio mais amplo, em termos de emoções, inclusive, que é o que nós vemos mais na criatividade. Aí a pergunta que não quer calar. A pessoa mais inteligente é também a mais criativa? Eu usei essa pergunta, inclusive, para responder a minha hipótese de pesquisa no meu doutorado, né? E nós chegamos a um entendimento que hoje é muito comum, né? Outros pesquisadores têm trabalhado dessa forma, que embora a inteligência seja um requisito fundamental para a criatividade, até certo ponto, e aqui a gente traz que quando a pessoa, né, faz uma realização criativa que chama a atenção, que destoa daquilo que é normalmente feito, né, dentro de um processo mais avançado de criatividade, os estudos dizem que é necessário pelo menos um QI de 120 para que esse produto seja considerado criativo. Ou seja, pessoas que estejam muito abaixo desse limiar são capazes, óbvio, de produções criativas, mas elas não chegam a esse limite, de excelência como a gente está colocando, né? Mas também um QI muito acima desse limiar, vamos pensar em 140, 150, né? Não é garantia de que ela vai ser mais criativa do que essa pessoa com QI de 120. Então, olha que interessante, porque muitas pessoas acham que quanto maior o meu QI, mais capacidade eu vou ter de fazer coisas importantes para
sociedade, em termos intelectuais, em termos acadêmicos, em termos mesmo desse raciocínio mais mais racional, sim, né? Então, quanto maior o QI, mais capacidade você vai ter que pensar ali na lógica, em questões mais avançadas. Para a criatividade, basta que você tenha um QI próximo de 120 e que essa pessoa tenha outras características que que vai propiciar um desenvolvimento maior dessa criatividade, mas não necessariamente será o QI alto. Os estudos também, o meu estudo mostrou, né, que há uma correlação entre inteligência e criatividade, ela é significativa, tem uma significância baixa. O meu estudo ela foi de 0,21, ou seja, apenas 20%, 21% daquilo que é colocado num teste de QI ou da resposta que a pessoa é capaz de dar num teste de QI está relacionado à questão da criatividade e vice-versa, né? Então, quando você pega o grupo de crianças superdotadas, porque eles já estão acima desse limiar de 120, né? Vejam que a gente coloca como altas habilidades tudo que sai de um desvio padrão e convencionou-se chamar de aquelas pessoas que têm um QI acima de 90% percentil, né? Ou seja, que vai dar ali entre 115 e 120 de QI. Então, quando elas já estão acima desse limiar, essa correlação pode diminuir ou até desaparecer, como também mostra a minha pesquisa, a pesquisa da Tatiana Nakano e outras, né? Houve então uma mudança na visão da inteligência. Essa concepção anterior da inteligência fixa, imutável, que não vai fazer diferença na vida da pessoa, ela também sai e dá lugar a outras teorias, a outros modelos. Então, já falamos desses modelos eh, em aulas passadas, né? Que é uma visão unicista que agora se transforma em visões mais pluralísticas, mais dinâmicas da inteligência. As medidas contemporâneas, modelos contemporâneos sobre inteligência e superdotação foram construídos porque nós passamos, então, no final do século XX, começo do século XXI, por uma mudança, né, radical nas relações sociais, nas tecnologias, na área científica e artística, que teve muito impacto na forma de pensar atual. E esses modelos também mudam a forma como a gente consegue entender a inteligência e a forma de medir essa inteligência. Então, falamos já nas lives anteriores sobre a concepção do Gartner, por exemplo, que traz uma mudança nesse entendimento de inteligência fixa, única e imutável, né? Então, ele vai mostrar que nós somos capazes de vários tipos de inteligência, dependendo das tarefas que são dadas a essas pessoas, e para cada tipo de inteligência, eu vou ter instrumentos, ferramentas mais adequadas para medir a inteligência do que apenas um teste de QI. Então, falamos disso também anteriormente, que se eu quiser medir o QI, eu vou estar falando dessas habilidades, né? Mais linguísticas, mais lógicas, verbais, lógico-matemáticas e espaciais que vão estar constando nos testes de QI, mas toda a gama, das outras inteligências não. Não conseguimos, num teste de QI, mensurar a inteligência intrapessoal, interpessoal, sinestésica, musical, naturalística ou existencial. Também, altos scores em um teste não indica se a pessoa é criativa na sua profissão ou nos seus passatempos. Então, eu preciso ter uma combinação de outras formas para aferir a criatividade junto com esse QI. Outra teoria bastante impactante no começo do século, ou no meio do século, é a do Robert Sternberg, também psicólogo da Universidade de Yale, quando ele fez essa divisão, né, de pessoas com altas habilidades em áreas
analíticas, sintéticas ou criativas, e para as habilidades práticas, que seriam aquelas pessoas que teriam competência social, ajustamento geral, aquela que chega no trabalho, num local que tem um determinado problema, ela é prática para resolvê-lo. O que que é que precisa para ser resolvido? E ela coloca aqui as suas funções executivas para resolver seus problemas sem necessariamente estar dentro do perfil mais acadêmico e sem necessariamente estar dentro do perfil do criativo. Então, muito interessante entender inteligência prática para que a gente entenda também essa noção maior do que é inteligência. E também, né, o Renzulli, no começo da segunda metade do século XX, ali pela década de 70, 80, propõe um novo modelo, que ele chamou de School-Wide Enrichment Model, já falei várias vezes aqui também, e que ele vai ter uma outra noção, não da inteligência em si, porque o Renzulli não faz uma teoria sobre inteligência, mas ele diz que para o entendimento das altas habilidades, eu preciso reconhecer as habilidades superiores que a pessoa tem em alguma área, seja ela uma área abstrata ou uma área mais específica, mas combinado com uma criatividade, uma forma diferente de ver o mundo, de propor os seus problemas, e também o comprometimento com a tarefa, que é essa motivação refinada, focada numa área de interesse dentro daquilo que a pessoa gosta, né? E que esses três anéis, como ele coloca, se relaciona melhor quando nós entendemos a personalidade da pessoa e as exigências do ambiente em que ela está vivendo. Mas, junto a isso, ele também trabalha com noções de que, para que essa inteligência, né, ou esse QI, ou esse, além do QI, essa habilidade que a criança tem, ou a sua condição de altas habilidades, possa ser desenvolvida a partir dos seus fatores cognitivos, aqueles traços que vão fazer com que a pessoa atinja os seus níveis mais altos, né, mais o seu potencial maior, mas que não estão relacionados à medida tradicional de QI. Então, ele está falando de otimismo, de coragem, de paixão, de visão de destino, de todos os aspectos da inteligência emocional que são necessários para transformar o potencial em uma realização extraordinária. Diz ele que não é o QI que é responsável por essas grandes mudanças no mundo moderno, mas é a união dessas duas coisas. A pessoa pode ter um QI muito alto, mas se ela não tiver motivação, persistência, um bom equilíbrio emocional, o seu potencial criativo pode não se manifestar plenamente. E ele vai falar que nós precisamos criar um reservatório na sociedade de pessoas criativas produtivas, ou seja, aquelas que vão sair além daquilo que a gente considera o QI, mas que vão trazer todos esses elementos cognitivos para a resolução de problemas e para que a gente possa criar uma sociedade mais justa, mais igualitária e também trazer a autorrealização para as pessoas. Então, para fechar, né, essa essa discussão, entendemos que a inteligência é importante, óbvio, mas não é o único elemento para ser contado, né, na criatividade de uma pessoa. E também a criatividade, por sua vez, é também uma habilidade complexa. Ela vai envolver a interação de aptidões, ou seja, suas habilidades gerais específicas, vai envolver processos, o processo de criar dessa pessoa e o ambiente que vai dar apoio ou não para essas ideias criativas. E ela pode ser desenvolvida e medida por meio de ferramentas específicas como essas que a gente falou aqui. Mas a gente tem que compreender essa dinâmica, né? Porque assim, né, com essas duas com a interseção, né, daquilo que a gente chama inteligência,
com a criatividade e com a motivação, nós vamos promover o desenvolvimento integral dos indivíduos e conseguir identificar e apoiar os talentos, especialmente no campo da superdotação, onde a gente precisa ter essa visão holística que vai além das pontuações de QI. Então, eu falo isso muitas vezes, o QI é importante, eu preciso entendê-lo em várias situações, não em todas, mas quanto mais você entende todas as suas áreas que vão além do QI, também as suas motivações, também a sua inteligência emocional, também os seus aspectos, né, co-cognitivos, ao aliar essas duas coisas, nós temos um entendimento muito mais profundo da psique humana ou das capacidades humanas, tá? Então, era isso que eu queria trazer aqui hoje. Deixa eu ver se eu consigo voltar para a nossa telinha, para ver se o Vini pode me ajudar. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente também conseguir responder aqui, aquelas que forem mais relevantes. Hoje eu estou com a ajuda do Vini e da Gabi. Alguma, alguma pergunta, Gabi? Tenho que liberar o microfone do Vini, peraí. Eu estou como anfitrião, né? Deixa eu mudar aqui para você. Eu acho que agora foi. Agora foi. Ah, Ó, isso. a gente tem algumas perguntas aqui, ó. Tá. Existe uma estimativa percentual do que é herdado, do que é epigenética? A Letícia pergunta. Tá. Adorei a pergunta. Eu gosto quando a gente fala da epigenética, né? É, hoje em dia, os grandes pesquisadores na área da genética e da epigenética falam sobre a importância do ambiente, tá? E esse ambiente, ele vai estar em ação ali já na concepção da criança. Quando a gente fala sobre epigenética, a gente não sabe exatamente o quanto um influencia o outro. Uma das pesquisas que eu li mais interessantes, que vem de um grande grupo, né, nos Estados Unidos, que fizeram a pesquisa lideradas pelo Robert Plomin, e foi liberada pelo governo americano como o estudo genético mais influente no início do século XXI. E mesmo assim ele já está ultrapassado, porque isso, se não me engano, foi ali na primeira década do nosso século. E ele fala em 49% de influências genéticas e 51% de influências ambientais, tá? Eu, particularmente, não gosto muito dessas coisas que trazem um número certinho, porque a gente não consegue trazer essa estatística no pé da letra, né? Mas toda a mensagem que se passa é: as duas coisas se entrelaçam, as duas coisas são importantes, não tem como a gente ficar falando só do genético sem olhar para o ambiental, não tem como falar do ambiental sem olhar para o genético. Como tudo na nossa personalidade, nós temos a influência imensa, né, daquelas pessoas que estão em volta da criança. Então, quando a gente fala de pai, de mãe, também falamos de avós, também falamos de métodos de educação, também falamos de vários outros fatores que vão influenciar no aparecimento ou não de determinadas capacidades da inteligência da pessoa, né? Então, tem fatores que são genótipos e tem fatores que são fenótipos, né? O fenótipo está mostrando a importância desse ambiente e da modulação que a criança faz quando ela observa, quando ela imita, quando ela é criada de determinada forma que ela não consegue, muitas vezes, modificar, né? Então, vamos deixar como se 50% de cada um, que eu acho a resposta mais adequada. Tá? Vamos lá, Vini. Temos aqui duas perguntas, na verdade, perguntas separadas, mas eu vou juntar porque acho que elas são perguntas afins, tá? Alguma dica para estimular a criatividade das crianças?
E a outra pergunta é: essas atividades criativas estão atreladas necessariamente às artes ou é possível ser criativo em qualquer área? Ah, obrigada por essa pergunta, né? Isso é um mito imenso e eu vou dar uma live aqui só sobre criatividade, tá, gente? Para a gente também saber os mitos com relação a essa área. Um deles é que artes, né, é a expressão maior da criatividade e que você não entende criatividade fora das artes. Então, nunca ninguém falou isso, tá? Quem falou, falou errado. Na verdade, quando a gente fala da criatividade, nós estamos falando de uma forma de pensar. Então, há algumas áreas que são mais propícias para esse pensamento mais solto. A área artística, ela é excelente para que a gente entenda exatamente a diferença de um pensamento mais fluido, solto, aberto, né? É, propício, formado por sonhos, por fantasia, por imaginação, versus aquele pensamento mais racional, mais lógico, voltado para uma ideia, de que as coisas têm uma resposta convergente, né? Então, quando a gente vai olhar outros campos, em que campo eu posso usar meu pensamento mais fluido? Em que campo ele tem que ser muito lógico? Até mesmo dentro das ciências, e a gente pensar na grande sacação, né, de Einstein para a questão da física, para a questão da matemática, é você ir muito além da caixinha, é você ir além daquilo que uma resposta lógica te permite, porque se você não abrir a sua imaginação, se você não abrir a sua capacidade de relacionar outras coisas, sua capacidade de fazer associações mais amplas, você não conseguiria as respostas necessárias, né? Então, algumas áreas vão ser mais difíceis. Talvez para um contador, né, ser muito criativo ali numa contabilidade pode ser até ruim para o trabalho dele. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso pensar na matemática se não tiver criatividade, porque senão as áreas não adiantam, não evoluem, né? Então, é mais uma questão de facilidade de mostrar determinados conceitos. Atividades para desenvolver o lado direito do cérebro, como a gente falava antigamente. Toda vez que eu falo isso, eu lembro que hoje até as pessoas que estudam mais a neurociências, né, avisam que isso também é um mito, a gente não tem lado direito e esquerdo completamente difundido, porque o cérebro trabalha com todos esses lados. Mas uma forma da gente desenvolver a imaginação e a criatividade é sempre perguntar o que aconteceria se, né? Ou se não fosse dessa forma, de que forma seria? Quais são as possibilidades? Ah, você me deu uma resposta só, teria outra? E se a gente pensasse diferente? Então, cada vez que você, né, estimula a pessoa a dar mais respostas e ir para caminhos diferentes, você está sedimentando essa área da imaginação, da fantasia, que é tão importante. Aqueles livros que eu coloquei lá, né, os meus livros do Toque Toque Plim Plim, do Cabrum, e tem um outro que também vai sair muito em breve, ele traz essas mudanças que nós precisamos fazer no nosso pensamento para que a gente possa ser mais flexível, né? Eu até prefiro que a gente não gaste tanto a palavra originalidade. Eu prefiro que a gente não gaste tanto a palavra criatividade, mas a explique em termos dos seus componentes. Eu estou falando de uma ideia que é mais flexível, que é mais fluente, que é mais original. O que é que eu estou chamando, né, essa ideia? Como é que eu estou vendo esse pensamento? Então, tem muitas ideias lá nesses livros que eu deixaria indicado aqui para vocês. Perfeito. Kellen, a TCC tem sido mais indicada na terapia para adultos com altas habilidades e superdotação? Existem técnicas específicas para estimular a criatividade em adultos? Eu não sei por que a pessoa traz TCC, Kellen,
para a discussão de inteligência e criatividade, que ele é uma forma, um método para se trabalhar determinados comportamentos, né? São visões para se estimular, reforçar comportamentos positivos e diminuir a incidência de comportamentos aversivos, negativos ou visto de uma outra forma. Quando a gente fala, então essa foi a primeira parte da pergunta. A segunda parte pergunta se o TCC poderia ajudar o quê mesmo, Vini? Vou voltar aqui. Na desenvolvimento de adulto, a TCC tem sido mais indicada na terapia para adultos com altas habilidades? Acho que Não, depende não da demanda, né? tá? Não tem a ver com o que a gente está falando, não. A TCC, ela é indicada quando você tem respostas que você precisa estabelecer dentro da teoria do comportamento, né? Que poderiam ser mais úteis para, talvez, responder de uma forma mais rápida a determinados comportamentos, tá? Mas não está nem um pouquinho ligada às noções de inteligência e criatividade que a gente está discutindo aqui hoje. A Flávia fez uma contribuição. Entendo que a criatividade pode existir também na resolução de problemas e não só envolvendo temas artísticos. Claro, isso mesmo, Flávia. E é isso que a gente fala o tempo todo, né? Como que nós podemos nos tornarmos mais criativos em toda a sua plenitude, né? Resolvendo problemas, sempre olhando para outros lados, sempre pensando em que ideia interessante, o que que eu posso fazer a partir daqui, né? E existem muitas técnicas para isso, para fazer a gente pensar o que que eu posso substituir nessa ideia, o que que eu posso modificar. Posso aumentar alguma coisa? Posso diminuir alguma coisa? Posso transformar alguma coisa? Perguntinhas que você vai fazendo para que a sua ideia se torne mais adequada. Vamos falar isso na próxima live. Acho que eu vou gostar muito de falar sobre criatividade com vocês em mais profundidade, tá? Nós também vamos gostar muito de ouvir, com certeza. Hum, Na sua percepção, Daniela pergunta, a alta criatividade é um pré-requisito obrigatório na identificação das altas habilidades? Pergunto, pois é um assunto polêmico e tenho encontrado divergências sobre este entendimento. Tá. Então, faz parte daquilo que eu falei aqui, né? A alta inteligência nem sempre indica alta criatividade. E aí, né, depois, se você quiser voltar um pouquinho ao que eu falei para ver se fica mais claro, posso dar um exemplo. Quando você pega um pensamento muito racional, né, esse pensamento não traz muitas questões de flexibilidade, de fluência, etc. Então, uma pessoa que vai desenvolvendo, né, dentro de uma abordagem tradicional, vamos supor. Uma pessoa com alto QI, uma pessoa que vai vendo possibilidades onde outras pessoas não conseguiram ver. Então, vai depender do tipo de formação dessa pessoa. Essa pessoa é mais racional, essa pessoa é mais aberta, essa pessoa, né? Então, ele sai do puro lugarzinho do QI para entrar dentro de componentes socioemocionais, para entrar dentro de componentes co-cognitivos. Então, a capacidade de criar, ela está muito mais na sua visão do mundo. Como é que você pode ampliar a sua visão do mundo, e não necessariamente com o fato de você ter um QI alto ou não. Uma criança que passa muitos anos, né, toda a sua formação, como criança, depois como adolescente, depois como adulto, numa visão muito tradicional do mundo, onde você busca respostas convergentes, ela pode ter mais dificuldade das respostas diferentes, de pensar além daquela resposta que ela deu. Então, isso exige treinamento, isso exige uma disposição de ver as coisas de outra forma, e não de um QI mais elevado. É, Cristiane pergunta: pessoas criativas como Steve Jobs e Elon Musk, altamente criativos e inovadores, são necessariamente superdotados? Como chegar nesse nível? Existe uma forma de você observar a superdotação
até pelas realizações que a pessoa é capaz de fazer. Então, para você chegar ao nível de pensamento, de modificação de tecnologia, de visões, né? Essa visão mais longe do futuro, sim, ela vai ser necessário você olhar isso como área da superdotação. Qual área é essa? De repente, a pessoa pode ser mais prática, ela pode ser mais analítica, ela pode ser mais criativa, e todas elas permitir o entendimento do que é a superdotação. E quando você entende ela de uma forma assim bem leiga, é aquilo que você faz, né? Que se destaca muito das pessoas do seu grupo de comparação, que mostra a sua facilidade e a sua rapidez de aprendizagem e de modificar o mundo, e adicionando a isso a forma com que essas pessoas que você menciona, né, modificaram, trouxeram elementos para modificar até a forma de pensar, a forma de raciocinar, a forma de produzir dentro de uma sociedade, né? A minha resposta é claramente um sim. Essas pessoas, obviamente, são pessoas com altas habilidades e superdotação. Doutor, agora eu vou fazer em formato de pergunta uma coisa que eu acho que a gente não tocou. Que geralmente o pessoal coloca muita questão de ou um tipo de inteligência ou outra. Mas podem existir casos em que a pessoa tem as duas coisas? Claro, ser criativo e ser inteligente, com certeza, né? Então você vai ser inteligente criativamente, você vai ser inteligente emocionalmente, você vai ser inteligente logicamente, né? Então tem várias as formas de ser inteligentes. E juntando as diferentes formas de ser inteligente. Então, hoje, quando a gente fala da superdotação, a gente quer falar disso, dessa confluência. Quando você combina áreas da sua inteligência, Gardner fala muito isso. Você tem uma pessoa, por exemplo, com um excelente nível verbal. Então, está ali na área linguística do seu cérebro. Junta com uma excelência na área interpessoal. Olha a capacidade que essa pessoa tem de, talvez, né? De liderança, de conversar com a outra pessoa, de trazer as suas ideias, de talvez mudar concepções a respeito das suas ideias, porque ela Uhum. juntou duas áreas importantes da inteligência. Não tem área que seja única na pessoa, né? Para você trabalhar de forma mais ampla, mais criativa, você tem que juntar essas coisas. Quando você está numa área só, isso mostra uma limitação da pessoa, né? Então, veja, às vezes até uma limitação que está no âmbito da doença mental. Vamos pensar, uma pessoa muito, né, neurótica, no estilo da palavra mesmo, no âmbito do que o Freud quis chamar de neurótico. Então, você tem uma pessoa que vê a realidade como ela é, sem dar espaço para a imaginação, para a fantasia, como se ela tivesse um muro na frente dela no qual ela é incapaz de transpor, né? Então, essa pessoa vive só num ladinho. Aí você pega em comparação aquilo que antigamente Freud chamaria de o psicótico, né? Então, a pessoa Uhum. que está sempre no mundo irreal, no mundo que ele criou, no mundo, né, que é próprio dele, é visto dentro da visão dele. E que todo sofrimento mental que isso pode trazer também, né? Ele também é incapaz de passar o muro para o outro lado quando ele está numa crise psicótica, vamos dizer. Então, eu usei esse exemplo para dizer que, como muitas vezes a gente está num lado ou para o outro, por uma dificuldade mesmo do seu cérebro naquele momento de juntar as coisas. Mas o cérebro que está funcionando, né, em pleno vigor, né, equilibrado, saudável, a pessoa em pleno funcionamento, ela mistura as duas áreas. Ela é capaz de ser criativa, ela é capaz de ser lógica, ela é capaz de sonhar, de imaginar, mas é capaz também de pensar logicamente. Então, cada situação vai exigir da gente determinadas habilidades. O melhor dos cenários,
É quando você junta, quando você cria possibilidades dentro de cenários maiores. Uhum, perfeito. Tá bom? É, as perguntas acabaram, só tem uma consideração, muita gente agradecendo sobre a aula, dizendo que foi maravilhosa, agradecendo a Eu que oportunidade. agradeço. E a Gabi fez a consideração sobre a questão da pergunta da Kelly, né? Sobre a forma de desenvolver a criatividade. A Gabi Sim, sugere que a gente tenha, numa próxima, em algum momento, numa próxima live, que a gente possa explorar esses meios de estímulos da criatividade. muito bom. Então vamos fazer isso na próxima, Gabi. Seu pedido será realizado. Gente, gratidão por terem ficado comigo aqui nessa tarde de segunda-feira. Foi uma ótima forma de começar a semana, pelo menos para mim. Agradeço e espero ver vocês novamente na próxima segunda. Grande abraço a todo mundo.